Olá, bom dia, boa tarde, boa noite. Meu nome é Matheus, estou para mais um Atualize. E hoje para um Atualize muito especial, que a gente vai falar aí sobre habilidades e competências socioemocionais. Fico com o prazer de ter aqui dois estudantes. Então hoje é o Atualize de vocês para vocês. Os dois meninos corajosos de estar aqui com a gente hoje nesse dia aí. Mas vou deixar eles se apresentarem e depois a gente começa a conversa aí. Opa, bom dia, eu sou o João, estou cursando o segundo ano do colegial e estou aqui para bater um papo com vocês. Oi, gente, eu sou a Vitória, sou do segundo ano também. A gente vai falar sobre competências socioemocionais e espero que esse bate-papo seja bem produtivo. Olá, meninada. Então, como eles já falaram, são aí, tipo, do segundo colegial, mas vocês vão ver que a meninada tá afiada aí. E eu queria começar perguntando para vocês, meninos, o que são essas competências e essas habilidades socioemocionais que tanto tem se falado delas aí, mas acredito que a grande maioria das pessoas ainda não entende o que são. E eu gostaria que vocês começassem por aí, explicando o que são essas competências e as habilidades socioemocionais. Bom, Matheus, se a Vitória não se importar, eu acho que eu vou explicar essa parte, né? Bom, para quem não sabe, né, muita gente desvaloriza essa área, mas vamos começar explicando a importância dela, né? Bom, de primeiro contato, a inteligência socioemocional ela está relacionada a fazer, né, com que os humanos, assim, no geral, a gente, desenvolvam habilidades de lidar com os problemas, lidar com as nossas emoções, entendeu? Com os pensamentos da maneira mais adequada possível, né? Aí você pode me perguntar como que isso acontece, né? Bom, isso aconteceria ali através do desenvolvimento de algumas competências, né? Que são basicamente alguns passos, alguns caminhos, né? Que você segue ali para poder aplicar a inteligência socioemocional de maneira mais efetiva ali na sua vida. Isso é muito legal quando a gente Como o tá João Neto falou, então... Pode falar, Vitória, não tem problema não. Vamos lá. Depois eu entro aí que eu já falo demais já. Bom, como o João Neto falou, a gente vai primeiro descrever o que seriam as competências socioemocionais. Então, complementando a fala dele, essas competências socioemocionais, elas têm como pilares ali o autoconhecimento e essas interações sociais que a gente é possibilitado de ter porque a gente vive em uma sociedade, né? Então, só complementando a fala dele. E isso é importante, né? Que cada vez mais a gente tem sido cobrado aí quando a gente pensa mercado de trabalho, mundo e tudo mais, a relação humana, né? Que às vezes a gente tem uma pessoa que é extremamente especializada, é um crânio numa da área, mas não consegue se expressar, não consegue conversar com o outro e tudo mais. E eu acho que as habilidades e competências socioemocionais vêm justamente para suprir isso, vem realmente para a gente desenvolver essa característica nossa, ou aperfeiçoar o desenvolvimento dessa característica nossa aí, que é justamente essa relação social aí, ou essa relação, tipo, propriamente humana de lidar com o outro aí, né? E aí, meninos, eu queria que vocês começassem falando um pouco aí a respeito quais são as principais habilidades aí, competências socioemocionais aí. Bom, Matheus, antes da gente falar propriamente de cada uma delas, é bom a gente separar o que é cada uma, né? Bom, eu gosto de pensar no exemplo de um Lego. As habilidades socioemocionais seriam cada uma das pecinhas do Lego. Aí, quando você junta essas pecinhas, você forma um projeto final, por exemplo, uma casa, um avião, e esse projeto final seriam as competências socioemocionais. Ou seja, o conjunto de habilidades socioemocionais permite com que o indivíduo desenvolva essas competências socioemocionais. E aí, quais seriam cada uma dessas competências socioemocionais? Bom, eu vou listar aqui e depois eu vou explicar cada uma delas separadamente. Tem o autoconhecimento, né, que eu já tinha falado no início, tem a autogestão, tem a consciência social, tem a tomada de decisões e tem a extroversão. Se alguém quiser falar alguma coisa aí. Não, não, Vitória, vai, manda ver aí, explica para nós cada uma delas, já que você está nessa animação toda aí, né? Vamos lá. Beleza.
Então, no caso do autoconhecimento, né, que é uma competência socioemocional, para deixar bem claro, essa sua lista aí, competências socioemocionais, e aí, à medida que eu for explicando cada uma, eu vou falando das habilidades necessárias para cada uma delas. Então, no caso do autoconhecimento, o que o indivíduo precisa para ele adquirir esse autoconhecimento? Ele precisa de 3 coisas principais. Ele precisa ter autoestima, ele precisa de tolerância à frustração e de tolerância ao estresse. Aí você me pergunta, por que precisa de autoestima? Aí é só você pensar no seguinte, uma pessoa que não tem autoestima, né? Vamos pensar no contrário. Essa pessoa, ela vai ter sempre uma tendência a analisar só os erros dela. Ela nunca vai perceber os méritos, os acertos, as vitórias que ela teve. Então, isso vai atrapalhar o autoconhecimento no sentido de que essa pessoa vai fazer um relatório parcial de si mesma, um relatório que só leva em consideração os aspectos negativos. Então, isso atrapalha ela ter um conhecimento, assim, profundo e, vamos dizer assim, integral sobre si mesma. Por que aí, expliquei por causa da autoestima. Por que tem que ter tolerância ao estresse e uma tolerância à frustração? Esses 2 aspectos são importantes porque quem tem tolerância ao estresse, quem tem tolerância à frustração, é uma pessoa mais preparada para a vida em si. Porque a vida é isso, né? Vai ter momentos que você vai ali se decepcionar com alguma coisa, vai ter momentos ali que você simplesmente vai surtar, não é surtar, né? É um sentido ali de ficar, sei lá, estressado com a situação mesmo, de ficar nervosa com a situação, enfim. Então, para esse tipo de situação, você já tem que estar preparada, sabendo, tipo, não, a vida não é só flores, a vida também tem alguns obstáculos. E para eu conseguir melhorar meu desempenho nesses obstáculos, eu primeiro preciso reconhecer que eles existem. Então, seria mais ou menos nesse sentido. Isso aí é tão Para importante, explicar sobre o Vitória. autoconhecimento. Rapidão, aí, O isso aí é que seria o caso importante. aí da autogestão? Agora, oi? Não, isso aí seria importante porque a questão da frustração também. Quando a gente pensa, tipo, ou a contemporaneidade de maneira geral e tudo mais, uma coisa que tem sido muito discutida entre os psicólogos, psicanalistas e tudo mais, que é vocês têm tido pouca capacidade de lidar com a frustração. Um dos grandes problemas que tem sido apontado pela psicologia e psiquiatria é a falta de habilidade mesmo do indivíduo de lidar com a frustração, de entender que as coisas podem dar errado e continuar, né? Eu acho que a frustração é isso. A frustração não é tipo colocar um ponto final, não consigo, e aí para frente. Mas Lidar com muito o pelo erro e contrário. fazer melhor, né? Tipo isso, tentando fazer, Isso. né? É entender que, tipo, teve problema, entender que teve dificuldade, que não deu certo dessa vez, mas eu vou tentar de novo, até, tipo, chegar nos objetivos que eu gostaria de alcançar e assim por diante. Então, aprender a lidar com a frustração é algo que tem sido chave aí quando a gente pensa contemporaneidade, né? Mas é só isso que eu queria Muito chamar a relacionado atenção. à resiliência, né? Sim, sim. Né, Matheus? Bom, então agora eu vou falar da próxima competência socioemocional, que é a autogestão. Aí primeiro eu vou listar todas as habilidades socioemocionais, vou explicar cada uma delas separadamente. Então, o que o indivíduo precisa desenvolver de características ali para no final ele ter uma autogestão? Bom, ele precisa ter determinação, ele precisa ter foco, ele precisa ter persistência, ele precisa ter organização e ele precisa ter responsabilidade. Então, por que a autogestão está logo depois do autoconhecimento? Isso não é, como se diz, aleatório. Não fui Porque, na coincidência. verdade, é o seguinte, o autoconhecimento permite ali um relatório, eu gosto de pensar nisso, um relatório sobre a própria identidade. Então, se o indivíduo agora ele tem um relatório sobre a própria identidade, ele entende melhor como funcionam suas emoções, ele entende melhor como é que ele se sai nas situações, ele vai ter agora um instrumento favorável a ele para que ele consiga controlar essas emoções, esses sentimentos, essas ideias que ele tem, a fim de que ele chegue a um objetivo, a uma meta. E aí, para ele alcançar essa meta, aí voltando aqui no caso, nas habilidades socioemocionais que eu listei ali para autogestão. No caso, para você alcançar uma meta, você precisa ser determinado. Por quê? Porque você precisa necessariamente pensar o seguinte: veio um obstáculo, eu preciso superar esse obstáculo. Eu não vou, na hora que vier um obstáculo, eu não vou parar por aqui. Tem que continuar. Então, tem que ser determinado e falar assim: eu posso, eu consigo.
tem que ter foco, por quê? Aí eu gosto de usar o exemplo da casa. Se alguém quer comprar uma casa, mas essa pessoa não tem o mínimo de concentração naquilo que ela está fazendo, o que vai acontecer? Ela vai começar a comprar coisas, assim, fúteis ali para o momento e o dinheiro mesmo que era para casa, ela não vai conseguir adquirir, porque ela não teve ela não filtrou aquilo que realmente iria ajudar ela a chegar no objetivo que era a casa. Então, o Eu foco gosto de também é pensar, importante. quando fala do foco, Vitória, no vestibular, o que é a fase O tão vestibular, aí presente para vocês aí, ó. Vocês estão lá estudando, concentradão, daí recebe aquelas mensagens, e aí a gente vai ver se vocês estão focados mesmo no estudo ou se a conversa com o amigo é Trazendo para o mais mundo do importante, estudante. amigo, namorada, rolo, sei lá o que vocês estão aí. Então, o foco é crucial quando a gente pensa nesse processo, né? Porque sim. quando a gente vai fazer autogestão, a gente está determinando justamente esses aspectos que vai levar, ou em certo sentido, permite a gente traçar essa rota. E o foco é crucial. Porque se a gente não tem o foco, a gente vai desviando aí e esquece do grande objetivo que é ser alcançado aí, né? Uhum. Aí, continuando, eu vou detalhar agora a organização. A organização é bem simples de pensar, né? Se você tem uma meta, você precisa ser organizado, você precisa traçar corretamente as etapas que vão te fazer chegar àquela meta. Senão vai virar uma bagunça, você não vai entender o que você vai estar fazendo, não vai entender aonde você precisa melhorar. Então, a organização é, tipo assim, na minha opinião, assim, o ponto crucial da autogestão. Você precisa traçar exatamente o que você vai fazer para ir Um melhorando plano, cada né? aspecto e essas Tipo um coisas. planejamento, né? Um Oi? plano, algo assim. Sim, o planejamento é muito importante. Bacana. E aí, falando em organização, né, pessoal? Aproveita e olha a organização da Vitória lá atrás, né? Aquele monte de papelzinhos, livro tudo organizadinho, né? E tudo E aqui mais, só atrás está a minha, brincadeira. ó, Então, tudo em branco. eu já prefiro Nenhuma. deixar aqui, porque se eu mostrar minha biblioteca, os caras falam, nossa, que é isso? Não, mas brincadeira, né? Vamos continuar lá, porque é brincadeira à parte aí, né? A próxima competência socioemocional é a consciência social. Bom, aí no caso da consciência social, o que o indivíduo precisa para alcançá-la, né? Ele vai precisar de ter empatia e vai precisar de ter respeito. Por quê? Porque a gente vive numa sociedade, nós não vivemos num universo sozinhos, então a gente precisa necessariamente entender o outro e, acima de tudo, tratar bem o outro. Então, o respeito e a empatia são fundamentais para a gente viver bem em uma sociedade, evitar conflitos necessários e estabelecer relações que não sejam tóxicas. Então, é muito importante. A próxima competência socioemocional é a tomada de decisões. Bom, a tomada de decisões envolve 3 habilidades socioemocionais principais. Quais são elas? O indivíduo precisa ter uma imaginação criativa, ele precisa ter curiosidade em aprender e ele precisa necessariamente ter interesse artístico. Por que ele precisa desses 3 aspectos? Vou explicar cada um deles. Bom, a imaginação criativa nada mais é do que ter uma mente aberta. Se você quer aprender a tomar decisões nos mais diferentes contextos, então você não vai ficar preso num único cenário ali, né? Não vai se limitar, você precisa ter essa capacidade de explorar o novo. Então, a imaginação criativa ela é muito importante porque na vida a gente é instigado a participar dos mais diferentes contextos mesmo. Então, a gente precisa ter essa habilidade de se adaptar. Então, a imaginação criativa ela serve para isso, essa capacidade de adaptação e, consequentemente, de investigação daquilo que é novo, aquilo que é diferente daquilo que normalmente a gente está acostumado. Bom, qual que é a próxima habilidade socioemocional? No caso aí eu tinha citado a curiosidade em aprender. Por que a curiosidade em aprender é importante? Porque nós não sabemos de tudo e para a gente conseguir tomar decisões de maneira mais consciente, a gente precisa sempre estar nesse constante processo de construção de conhecimento. E aí eu gosto de citar a frase famosa do Sócrates: só sei que nada sei. E aí você justamente entende o seguinte, que o conhecimento não é algo acabado, pelo contrário, enquanto você está vivendo, você ainda tem muito a aprender e muito a agregar ali. E isso te E aí, ajuda justamente a, de novo, se adaptar aos mais variados contextos. E aí é a Pode falar? revolta, né?
A- ela, tipo, a Vitória, mesmo aqui no momento, professor de sociologia, ela mostra que ela gosta mais da filosofia, do bombadinha do Danilo e tudo mais, mas não tem problema. Eu continuo gostando dela mesmo assim, viu, gente? Mas só Não, a minha sociologia também é boa, indignação gosto aí em relação a isso. É, Eu prefiro mais sociologia, professor, tá bom? Pode ficar feliz. Tem hora que eu prefiro estudar sociologia, eu acho muito Conserta, mais não? interessante. Só deixando bem claro aqui. É sério, é. Brincadeira só. E o último, Vitória, que está faltando das habilidades, que é esse interesse artístico que muitas pessoas aí não sabem, não conhecem assim por diante? Então, é uma outra habilidade socioemocional necessária para essa tomada de decisões. Por que isso é importante? Porque, indo ao contrário da crença popular, a arte ela é importante, sim, e muito importante, porque a arte te permite desenvolver um senso crítico. Então, se você tem uma criticidade muito maior, você vai estar, de novo, muito mais adaptado a tomar decisões nos mais variados contextos. Então, é importante também. E aí eu falei o contrário da crença popular, que tem muita gente que acha que a arte é desnecessária, né? Que tem muito, sei lá, matemática, que história, que geografia, que português, que ciências, né? Ciências aí no caso, biologia, física, química, que isso tudo é muito mais importante que a arte. Mas, na verdade, a arte tem o papel dela e esse papel deve ser melhor reconhecido na nossa sociedade. É isso que eu Inclusive, né, acredito. Vitória, quando a Certo, gente muito vai no legal. campo da discussão sociológica nisso, a gente tem autores importantíssimos que discutem essa questão da arte e colocam ela justamente no mesmo patamar que a ciência, no sentido de ser uma representação superior da realidade. Permite a gente, tipo, ter uma sensação da realidade que nos tira do nosso lugar comum, do nosso senso comum. E aí, tipo, não é o caso aqui, mas a gente precisaria fazer uma diferenciação entre arte e entretenimento, porque realmente Uhum. essas coisas acabam se confundindo, mas não são a mesma coisa, mas não é o objetivo de hoje. E por último, Vitória, fala um pouco para a gente a respeito da última competência que a gente listou, que é a extroversão. Beleza. Bom, a extroversão, ela leva em consideração 3 habilidades socioemocionais principais. Quais são elas? A assertividade, a iniciativa social e o entusiasmo. Bom, por que é a extroversão, na verdade? Aí você lembra de uma pessoa extrovertida. Uma pessoa extrovertida é aquela pessoa sociável, que gosta de estar rodeada de outros indivíduos ali, de permitir ali o contato social, enfim. Então, nesse sentido, essas habilidades que eu listei, agora eu vou explicar cada uma delas. Bom, iniciativa social, ela tem a ver com como é que eu vou explicar? Com essa atitude autônoma que o indivíduo toma de justamente participar mais de grupos sociais ali, dele interagir. Então, na verdade, a iniciativa social tem mais relação com essa interação, né, de se permitir estar mais, cada vez mais conectado na sociedade. E aí, automaticamente, reflete em uma negação de um caráter ali narcisista, de um caráter ali egoísta. Então, aí você se permite estar mais rodeado de pessoas e interagir mais com elas. O que seria a assertividade? A assertividade ela é Rapidinho, muito... Vitória, tem um negócio interessante quando a gente fala dessa iniciativa social, que hoje uma das coisas mais comuns quando a gente fala de empresa é fazer, tipo, entrevistas em grupo, justamente para ver, tipo, como que esses indivíduos se dão no grupo, e às vezes é colocado situações, problemas ali para os diferentes indivíduos, e ver como que esses Tem indivíduos trabalho em equipe, né? tomam essa iniciativa e tudo mais. Tem uma dinâmica muito conhecida, muito usada, assim, que eles dão diferentes materiais para diferentes grupos e pedem para resolver o problema. Só que com aqueles materiais que os grupos têm individualmente, não dá para resolver. Só é possível resolver aquela atividade quando os grupos interagem entre eles e toda essa análise da iniciativa, de quem tomou a iniciativa de conversar com outro grupo e tudo mais, sair do seu Na quadrado e tudo mais. autonomia, né? Então, assim, isso é muito interessante aí, que casa muito o que a gente tem visto aí na contemporaneidade. Mas toca o barco aí, assertividade. Bom, a assertividade está relacionada a essa boa capacidade de comunicação. O que seria isso? É justamente
ali uma característica de que o indivíduo consegue verbalizar tudo aquilo que está na cabeça dele, tudo aquilo que ele tem em mente. Isso é importante por quê? Porque aquela pessoa que consegue se comunicar muito bem, ela vai conseguir com que as pessoas entendam melhor as ideias dela. E, às vezes, pode acontecer que a pessoa não ter uma capacidade tão boa de comunicação e ela vai explicar uma coisa, as pessoas entendem outra. Isso pode afetar ali as relações sociais. Então, a capacidade de comunicação é, sim, muito fundamental para essa extroversão, que é uma competência socioemocional. A próxima habilidade que eu vou falar é o caso aí do entusiasmo. Bom, por que o entusiasmo ele é importante? O entusiasmo nada mais é do que eu enxergar o convívio social como algo positivo, não como algo negativo. Já que eu vivo em sociedade, é bom sempre que eu estabeleça conexões com as pessoas, porque essas conexões vão me permitir o quê? Compartilhar experiências, e esse processo é muito rico porque cada pessoa foi submetida aos mais diferentes eventos durante a sua vida. E aí ela pode justamente permitir ali o intercâmbio desses eventos com outras pessoas. Então, é importante porque ninguém é igual, né? Todo mundo é diferente. Então, essas diferenças podem ser ali compartilhadas e melhor entendidas. Então, a extroversão precisa necessariamente também desse entusiasmo aí. E quando a gente... É coisa pra caramba, hein? Nem fale. Mas é coisa tudo possível de ser trabalhado. E aí eu fico pensando assim, ó, se a gente tem essas habilidades conversadas pela gente, essas competências dadas pra gente, o que isso acarreta? Eu queria que vocês falassem um pouquinho pra gente aí, o que isso acarreta quando a gente pensa no nosso dia a dia. Porque essas habilidades aí, competências, acho que se mostraram cruciais pro nosso dia a dia. Mas eu queria que vocês falassem um pouquinho sobre esse desenrolar aí, como pensar isso aí pro desenvolver aí do nosso dia a dia. Bom, Matheus, enfim, a Vitória acabou de explicar direitinho como é que funcionam as habilidades e as competências, né? Então, eu vou tomar a frente aqui para falar sobre, né, o que a aplicação da inteligência socioemocional acarreta para a gente, né? E, bom, quando você fala isso, eu pressuponho que a gente está falando das consequências positivas, né, ao longo da vida. E, bom, para mim é importante falar, né, que quanto mais cedo a inteligência socioemocional for aplicada na vida da pessoa, mais visível, né, vai ser essas consequências positivas na vida dela, né? Então, não que tenha um tempo limite para colocar, nunca é tarde demais, né, para colocar isso na sua vida, mas enfim, quanto antes melhor, né? E dentre então as consequências positivas que isso vai acarretar, o que a gente tem, né? Dá para citar a melhor capacidade de resolver problemas, né? Sempre de maneira responsável, sabendo lidar com as consequências, seja elas boas ou positivas. O que mais? Tem como desenvolver a empatia, né? Como a Vitória já falou, como, né, no tópico ali, habilidades e competências, né? Que é se colocar no lugar do outro antes de tomar uma ação ou falar alguma coisa. Isso é muito importante hoje em dia, principalmente na época do cancelamento, né? A gente vê muitas pessoas na internet apontando o dedo uma para a outra e não se coloca no lugar de quem está sendo, né, de quem é o alvo, né? Isso é Uma legal coisa você estar importante também, comentando, João. dentro de consequências ainda, tá... Ah, sim. Não, Sim, é Matheus. legal quando você falou essa questão da empatia, porque toda vez que eu penso na empatia, principalmente quando a gente está trabalhando no ensino médio e tudo mais, a gente liga aí com a questão do bullying, né? E que essa questão do bullying virtual hoje em dia, como que isso aí tem sido nefasto, né? E o bullying, eu acho que passa em muitos sentidos aí de realmente o indivíduo não se colocar no lugar do outro, não ter essa empatia pelo outro, né? E aí, tipo, uma importância tão central. Porque, galera, toda vez que fala da discussão do bullying e tudo mais, esquece de pensar, tipo, nas habilidades socioemocionais que precisam ser desenvolvidas, né? Nós não nascemos sabendo nada, então a gente precisa desenvolver essas habilidades, essa empatia pelo outro e tudo mais, que muitas Sem vezes dúvida. acaba sendo jogado, tipo, para fora aí, né? Mas, enfim, vou deixar você acabar aí, dispor pra gente um pouco aí. Mas o que você falou foi muito importante mesmo.
A questão do cyberbullying, até do bullying, né, se ensina nas redes sociais, é basicamente isso mesmo, a aplicação da empatia, né, como um todo, facilitaria demais na resolução desse problema, né. Mas, enfim, retomando aqui consequências, né, eu vou falar também da melhor capacidade de tomar decisões, né, de forma responsável, que em vez de você lidar com as consequências, né, de maneira responsável, que nem eu já falei, é mais relacionado a você agir já pensando nelas, entendeu? Previamente. Então, fica aí a dica, né, para quem quer tomar decisões melhores, aplique a inteligência socioemocional na sua vida. Bom, outra coisa que também é muito necessária hoje, né, é a necessidade, né, e a capacidade de se manter os relacionamentos de maneira saudável, seja ele com um parceiro amoroso, ou com um amigo, com um colega de trabalho, com professor, com os colegas, enfim, não pode ser um relacionamento tóxico, né? Você tem que aí entra de novo a aplicação da empatia e tudo mais, o respeito com o próximo, né? Enfim, todas essas questões assim. Inclusive na escola a gente trabalha isso bastante, né? Mas com certeza com uma aplicação da inteligência socioemocional isso ficaria muito mais lapidado ou melhor, né? Como a gente pode dizer. Outra coisa que a gente também pode citar seria simplesmente a habilidade, né, de lidar com as emoções mais facilmente. Que nem a gente comentou mais cedo, de lidar com a frustração, entendeu? Lidar com o fracasso, para poder voltar sempre mais forte ou melhor, né? Inclusive, sobre esses fracassos, sobre as pessoas que não lidam muito bem com isso, né? O senhor mesmo falou que a gente estava num período, né, da história assim, da humanidade que a gente não vem lidando tão bem com fracasso, inclusive. Você até falou que era um mal da geração, algo assim, né? Porque, bom, isso se torna muito visível quando a gente pega os índices de doenças mentais, né? De saúde mental, não de doença mental, de saúde mental, né? Como a depressão, ansiedade, enfim, pânico, tudo mais. E outra consequência positiva, né, da inteligência socioemocional, da educação socioemocional, seria também na ajuda à resolução desses problemas, entendeu? Eu ia minimizar completamente por causa da capacidade de entender os sentimentos, né? De entender as ideias, de entender a situação, de entender o todo à nossa volta, entendeu, Matheus? E uma coisa que é Então, acho que interessante, as né, João? capacidades Quando a estão gente aí. nota essa situação, que a gente fala aí da saúde mental e tudo mais, e como, tipo, os índices de suicídio também têm aumentado, né? E como que a educação e o domínio, né, das competências e habilidades socioemocionais pode ajudar, inclusive, tipo, vamos colocar assim, a tentar reverter, né, esse aumento que a gente tem tido, né, tipo, da quantidade de suicídios e Sim. tudo mais, tem sido avassaladora aí mundo afora. Então, encaminhando aí, queria agradecer muito vocês aí, foi muito bom esse bate-bola, queria deixar que vocês fizessem as considerações finais, queria agradecer a todo mundo que nos assiste aí também, e agradecer vocês ter essa coragem aí de estar hoje apresentando aí essa discussão que é tão contemporânea aí, que muitos falam, mas poucas pessoas sabem mesmo, e vocês tiveram estudado, a gente trabalhou aí, fez esse vídeo aí para a gente ajudar a difundir aí essas informações. Obrigado mesmo, nada. Bom, Matheus, muito obrigado pela oportunidade de aparecer aqui. Eu fico muito feliz. Eu também fiquei muito feliz de conversar aqui, né? Espero que haja uma interação muito legal, que os alunos que assistam isso busquem realmente mais informações sobre. Bom, eu gostei muito disso aqui. Eu vim aqui justamente para ter esse papo de aluno para aluno, né? Para facilitar o entendimento de quem assistir. Enfim, muito obrigado. Espero voltar mais vezes. E é isso. Bom, antes da gente finalizar, gente, eu preciso falar uma coisa muito importante, que é a importância das competências socioemocionais para a vida em si. Bom, por que a gente precisa dessas competências socioemocionais? Se não ficou tão claro ao longo do vídeo, agora vai ficar bem nítido. Bom, é o seguinte, essas competências socioemocionais, basicamente, elas garantem não só um sucesso profissional, que é importante, mas também um sucesso social, assim, uma qualidade de viver melhor em uma sociedade. Por quê? Bom, porque, como a gente disse, essas competências socioemocionais, elas permitem ali a construção de um autoconhecimento, né, um conhecimento amplo sobre si mesmo. Elas permitem tomadas de decisões de maneira mais eficiente, então você tem ali uma consciência melhor para tomar decisões.
E também, como o próprio Neto disse, a gente consegue viver a gente consegue estabelecer relações mais saudáveis, né? Porque elas estarão ali pautadas no respeito e na empatia. E aí, a última coisa que eu queria pontuar é o seguinte: tem-se uma crença equivocada de que o aspecto cognitivo, racional, lógico, ele é muito mais importante, ele é superior do que as habilidades socioemocionais. Mas isso não é verdade, porque se o indivíduo ele é ótimo, assim, com resolver contas, ele é muito bom em todas as matérias possíveis que você pode imaginar, mas ele não consegue trabalhar em equipe, ele não consegue entender os pensamentos do outro, ele não consegue entender as atitudes da outra pessoa, ele não consegue, como que eu vou dizer? Ele não consegue se expressar bem em coletividade, não vai adiantar nada, ele não vai conseguir um progresso eficiente, entende? Então, o aspecto cognitivo é importante? É importante, mas as habilidades socioemocionais são tão importantes quanto. Era isso que eu queria passar de conta. As humanas, né? As matérias humanas. Einstein. O exemplo aí é o Einstein, porque ele é considerado aí o gênio da humanidade, e ele não era só inteligente ali no sentido de aspecto cognitivo, ele também gostava de estar sempre em grupo, assim, né, de compartilhar pesquisas. Então, ele desenvolveu os dois pilares ali, ele desenvolveu o aspecto cognitivo e desenvolveu também essas competências socioemocionais. Então, ele é a prova viva de que para o sucesso ser efetivado, precisa dos dois. Não tão vivo assim, né? Mas é isso, então. Obrigado, gente. Agradeço a todos que estão nos assistindo. E até a próxima aí, tudo bem? Beijão, pessoal. Um abraço.